Graças a Deus. Boa noite a todos. Então hoje o estudo prossegue aqui na parte segunda, né, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, o capítulo 8 da emancipação da alma. E hoje, então, vamos iniciar esse subtítulo que é tão instigante, né? Um estudo muito amplo, muito rico, que trata do sonambulismo. Então, para começo de conversa, vamos à origem, né, da palavra sonambulismo, que vem do latim sonus, que é sono, né, mais ambulare, ou marchar, passear, né? A ciência o descreve como um transtorno que diz respeito a episódios repetidos, né, de comportamento motor complexo, iniciado frequentemente, né, durante a primeira parte do sono, que é aquela fase mais profunda, e é uma fase onde as ondas são mais lentas e, por isso, provocam amnésia, ou seja, quando o sonâmbulo acorda, não lembra, né, o que se passou naquele processo, né? É um fenômeno que acontece com muito mais frequência entre crianças, né? A gente vê as crianças que têm esse hábito de fazer xixi na cama, né? E que hoje já se identificou nisso uma espécie de sonambulismo. Mas também se encontra entre adultos e é possível ver assim em episódios mais leves, assim, movimentos como o indivíduo sentar na cama e olhar em volta, ou fazer algum gesto, mas há também situações em que o sonâmbulo, né, ele sai, ele anda, né, ele manuseia objetos e tal, e pode até se ferir, se machucar, porque nesse estágio o corpo está insensível, ele não sente nada, né? Está completamente adormecido. A ciência ainda não tem, né, uma explicação para a causa, né, da atividade motora que deveria estar inibida enquanto o corpo permanece adormecido, porque são fenômenos que se produzem espontaneamente e independe de qualquer causa exterior conhecida, sendo tratado como parassonias, ou seja, fenômenos físicos do sono que envolvem atividade muscular. Quer dizer, são estudados mais do ponto de vista físico. Mas o espiritismo, ele busca, né, ele quer explicações do ponto de vista do espírito. Ele vai mais fundo nisso, porque o fenômeno apresenta aspectos psicológicos que denotam a presença de manifestação mediúnica, né? Ou seja, o sonâmbulo fala com uma elevação, um conhecimento que, em vigília, ele não falaria, ele demonstra, né, possibilidades, fazer coisas que ele não faria, e isso instigou os estudiosos já naquele tempo. Mas a gente há de convir o seguinte, que o sonambulismo não apareceu com a doutrina espírita, já anteriormente ele já era estudado de outras formas. Lá atrás, né, no tempo de Mesmer, né, que foi o fundador lá do mesmerismo, que desenvolvia aquelas experiências no campo do magnetismo, né, com fins de cura, já era possível observar, através daquelas convulsões que Mesmer promovia lá pelo magnetismo que ele produzia
né, que ele é, influía, né, de certa forma, nos pacientes, que esses pacientes entravam, né, naquelas convulsões e depois voltavam ao estado de calma. Mas isso ainda não era chamado sonambulismo, não era visto dessa forma. Mais tarde, um seguidor dele, um discípulo fiel dele, né, o Marquês de Puissegui, ou Pussegui, que foi mestre de Kardec, ele fez estudos mais avançados, inclusive ele teve a possibilidade de ver o caso, né, porque o Mesmer ele produzia o magnetismo de uma forma mais fisiológica. E esse Marquês ele já começou a utilizar melhor a questão do magnetizador, ou seja, alguém que emitia o fluido ali como se fosse um passe, né? E de forma que, através desse tipo de ação, ele teve a oportunidade de ver um paciente que entrou no sono, né, nesse fenômeno, né? Entrou num sono sonambúlico, né? Ele ficou ali magnetizado e dando as respostas, né? No caso, era um tratamento, ele identificava a doença nele mesmo, no próprio corpo, né? E, dessa forma, o Marquês ele desenvolveu uma teoria baseada na ideia de dar mais importância à vontade sobre, né, a vontade agindo para fazer com que os fluidos agissem, né? E aí ele viu, através disso, que o pensamento seria importante na condução dos fluidos, né? Então, para chegar àquele sonambulismo magnético ali, ele viu que aquelas convulsões lá do Mesmer, elas por si só não tinham um efeito tão profundo quanto foi naquele caso ali. Ou seja, ele, com isso, descobriu a hipnose, né? E, a partir dele, a palavra sonambulismo entrou para o vocabulário, né? E Kardec, que era um discípulo do Marquês, continuou os estudos, avançou, né, nas observações e percebeu, então, que esses fenômenos ocorriam porque haviam pessoas que tinham uma constituição que favorecia para esse magnetismo, para entrar nesse processo, né, de sonambulismo magnético, né? Então, seriam o quê? Médiuns, né? Mas foi na Sociedade Espírita de Paris que Kardec tomou contato pela primeira vez com o fenômeno do sonambulismo provocado pela influência dos espíritos. E ele, então, constatou o primeiro médium que apresentou, né, um sono, uma influência dessas. Ele deu a sua comunicação de forma clara, lúcida, revelando que as ideias expressadas não eram do seu domínio, seriam o quê? Sob a influência, né, de espíritos que estariam ali, no caso, o mentor dele, que estaria dando orientações. E, a partir daí, outros médiuns também começaram a ter essas manifestações que não aconteciam lá na sociedade, né? E Kardec, então,
com muita propriedade, né, publicou isso na Revista Espírita, de 1866. Tem lá tanto essa primeira manifestação do senhor Morin, como também de outros médios, inclusive médios que chegaram a conversar com os benfeitores que estavam ali. Teve o caso do médio que ele viu pela primeira vez São Luís, que se apresentou lá na sociedade para dar o aval para aquele trabalho de Kardec, né? Então, Kardec pôde, com isso, né, dar o pontapé inicial nesse estudo mais aprofundado do sonambulismo como forma de mediunidade, né? E, inclusive, além, né? Porque o médium, o sonâmbulo em si, ele não seria exatamente um médium, né? Mas ele, nessa condição, ele pode também servir como médium, ele pode estar ali a serviço de um espírito que o influenciaria. Isso é muito interessante, né? Então, baseado nessa experiência, né, Kardec elaborou as questões que nós vemos aqui, né, nesse estudo de hoje. E, mais tarde, ele desenvolveu um resumo teórico que ele incluiu aqui, né, nesse capítulo. Está lá no final do capítulo, tem esse resumo teórico, né, dos fenômenos que ele aborda, e tem uma parte muito grande, assim, bem detalhada sobre o sonambulismo. E também estudo no Livro dos Médios, no capítulo 14, Médios Sonambúlicos. Então, do seu resumo teórico, eu extraí um trechinho que eu acho que ele justifica bem, né, o que nós vamos ver hoje através das perguntas, né? Que diz assim: pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Eu acho assim, isso é maravilhoso, né? A gente vê como o codificador estava motivado, né? Ele estava feliz pelo fato de ver como tudo isso faz parte da lei natural, né? Faz parte da lei de Deus, e está aí para provar que nós não estamos aqui, somos só um corpo, né? Temos algo além que é o que preside, né, a nossa existência física. Então, vamos às questões para a gente fazer alguns breves comentários. A 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Aí os espíritos respondem, essa questão, ela define bem, né, o que é o sonambulismo. É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito, né? Essa parte dos sonhos, que já foi vista lá atrás, né, em estudos anterior, é bem interessante, porque aqui os espíritos explicam claramente para Kardec, né, que o sonambulismo
ele é um estado de emancipação que no sonho não vai se dar pelo fato de que o cérebro, nesse momento, ele está se despertando, né? Ele se dá num processo em que a pessoa está quase acordando, então ela retém muitas memórias. Mas, nesse estado de emancipação da alma, o cérebro está completamente desvinculado, vamos assim dizer, né, da atividade, né, do espírito, e daí está lá, está adormecido, ele não vai reter memórias, né? Por isso que o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito, né? Que a gente vê, às vezes, a pessoa está sonhando e fala, né? Se mexe, e quando acorda ela lembra de algumas dessas coisas. Isso é no sonho. Agora, no estado de sonambulismo, isso não vai se dar. E é até interessante, né? Tem aqueles mitos. Ah, não pode acordar um sonâmbulo, né? Mas, quando eu fui pesquisar para esse estudo, eu vi psiquiatras lá dizendo que não existe isso, não. O que acontece é que, quando acorda um sonâmbulo, ele toma um choque, porque ele está num sono muito profundo, né? E aí ele pode acordar meio alterado, né? Dependendo de quem seja, ele pode ficar mais agressivo, né? Ou tomar um susto e tal. Mas não existe isso. Já pensou? O sonâmbulo está andando lá no telhado, deixa ele, coitado, ele vai. Vamos seguir aqui a explicação, né, dos espíritos para Kardec. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. É bem interessante isso, né? Ele fazer esse link com a catalepsia, um estudo que foi feito na semana anterior, né? E Kardec, então, a gente vê como Kardec tem essa mente didática, né? Então, uma coisa depois da outra. Quer dizer, o sonambulismo tem a ver também com esse estado em que o corpo ele está ali totalmente insensível. Tanto que o perigo é que o sonâmbulo pode se machucar e nem depois não vai saber o que foi que aconteceu, né? Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo ou se encontrar já li isso. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se, então, deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. É bem interessante isso, né? Como o espírito está emancipado, ele, então, não tem o corpo físico para fazer as ações que ele gostaria. Mas ele se utiliza, né? Ele faz cria aquela situação, né, de envolver o corpo em fluidos para utilizá-lo, né? Como se fosse um objeto qualquer. E ali o corpo passa a ser um instrumento para ele, né? Isso é muito interessante, né? A gente vê isso aí
no estudo das manifestações físicas, né, que os espíritos fazem para mover um objeto, né, para fazer aquela escrita, que na época de Kardec era tão comum, né, aquela escrita direta, né, e eles imprimem, né, aquele fluido ali no corpo para naquele objeto para isso. Vamos seguir aqui, porque a nossa hora está avançando e aqui o negócio está grande. Serve-se, então, nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos inclusivos da memória começam a despertar, recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas, que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede serem consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro uma espécie de intuição do futuro. E isso também pode se dar nessa questão do sonâmbulo, porque quando ele fala com conhecimentos que ele não possui na presente existência, isso mostra, né, que ele viveu em outras vidas e foi alguém que dominava aquele conteúdo, né? Vamos para 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Ou seja, na época de Kardec, muito se questionou sobre esse sonambulismo magnético, né? Porque passou a ser usado, inclusive, né, como curiosidade, para ver os médios falando, né, do que estavam vendo e tal. Mas o que os espíritos dizem que não existe diferença. Um é apenas artificial, é provocado, mas o outro, né, o sonambulismo natural, ele vai se manifestar, só que ele se manifesta assim sem uma previsibilidade, né? Por isso que para os experimentadores não seria algo razoável, né, ficar aguardando, né, o médium em que momento ele vai estar nessa condição, né, entrar nesse transe sonambúlico para poder servir ali de instrumento para os experimentos. A 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Que é o fluido, né, que é utilizado, né, para o sonambulismo magnético. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal, né? Quanto a isso, não há muito que se dizer, né? Que esse fluido magnético é um dos estados da matéria elementar, o fluido cósmico universal, que é o mais puro, né? O fluido magnético, que é relativamente intangível, né? Relativamente, escapando aos sentidos físicos, não aos sentidos espirituais. É sensível ao impulso da vontade, é veículo do pensamento. Então, a gente vê a importância do pensamento, né? A qualificação do pensamento para o fluido, né? Para que
qualquer manifestação, né, se dê dentro de um padrão qualitativo, né? Então, claro que esse fluido, se ele é veículo do pensamento, o pensamento que é positivo vai produzir efeitos bons, né? Da mesma forma que o mau pensamento pode levar esse fluido para atingir objetivos não nobres, né? Vamos lá, 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Que foi observado, né, que o médium sonâmbulo ele enxergava, ele via os espíritos, e lá na sociedade a comprovação do que o sonâmbulo via se dava através dos médiuns videntes que estavam ali, que davam o aval, né, para esses espíritos. Quando São Luís foi visto pelo, pelo, pelo sonâmbulo, outros médios também o viram, confirmaram a presença luminosa, né, do mentor, do patrono, né, da sociedade. Então, qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê, né? O cérebro está adormecido, então os sentidos físicos não terão função. Logicamente que o médium não vai ser visto. E havia até uns experimentos que se faziam, né, que o Marquês, lá atrás, fez. Ele vendava os médios para que eles dissessem o que estavam vendo e como eles estavam vendo. Então, eles diziam: estou vendo, eu estou vendo, mas não estou vendo pelos olhos, né? Eu estou vendo, né, pela fronte, pelo punho, etc. Vamos a 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasses livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor, falando, que vê de fora do seu corpo, né? Na época, havia uns detratores dessas práticas que não concordavam com o fato de se vendarem os médios, né, para que eles dissessem que estavam vendo pelo espírito, né? E aí criticaram muito essa prática e forçavam os médios a dizer que estavam vendo com os próprios olhos. Então, para fechar aí essa questão, desculpa, eu estou passando um pouco do tempo, mas só vou citar aqui o Livro dos Médiuns, né, no capítulo 14, e é o item 6, Médiuns Sonambúlicos, e que lá tem um relato muito interessante de um menino que era um adolescente, com pouca cultura, mas que, em estado sonambúlico, ele ele diagnosticava, né, as doenças, ele identificava os órgãos que estavam com problema, né, e com isso ele pôde ajudar a curar muitas pessoas. E um dia lá, ele estava atendendo um paciente, falou tudo que a pessoa tinha, mas na hora de dar a receita, o remédio que seria,
Ele disse que não poderia. Aí perguntaram a ele: ué, mas você não faz isso sempre? Ele: não, mas hoje o meu anjo doutor não está aqui. Então, com isso, ele mostra que havia o mentor dele, que era o médico que dava o receituário. E ele tinha o conhecimento da anatomia, ele tinha o conhecimento da fisiologia, mas ele não dava a receita. Isso mostra que ele tanto agia de conformidade com a sua condição, ele falava por si mesmo, como também ele servia de médium para um espírito que foi médico, né, anteriormente e passava a receita. Então, é um estudo muito instigante, muito interessante, né, que tem pano para manga, porque ele vai continuar aí. E eu agradeço, desculpa aí avançar a hora, e agradeço aí a atenção de todos. Eu vou ser rápida. Angélica, eu gostei muito, né, dessa parte que você colocou aqui, foi muito bem apresentado, porque até eu conhecer a doutrina, até eu conhecer a obra de Kardec, eu não tinha noção de nada de sonambulismo, eu sou sonâmbula. Desde criança, a minha mãe andava atrás de mim, lembrei você falando, porque minha mãe andava atrás de mim e dava ordem para ninguém me acordar. Porque eu subia, ela ia atrás de mim para a rua. Depois de velha, casada, eu andava dormindo, mas acordada, né? Ela dizia que eu ficava acordada. Aí eu comecei a rir, lembrei desse episódio. Mas eu não tinha noção nenhuma sobre o sonambulismo. Depois que eu conheci, eu achei interessantíssimo, né? Muito legal. E gostei muito do teu estudo hoje. Valeu. Oi. Esse tema é bastante complicado, né? É bastante... Bom, muita paz para todo mundo, boa noite para todos. Esse assunto realmente é muito complicado, é um assunto muito difícil de entender, porque também isso está dentro também das coisas da medicina, vamos dizer assim, né, da ciência médica. E é muito difícil para leigos ensinar isso, mas hoje a Angélica foi muito feliz, né, em pouquíssimo tempo, desdobrar esse assunto para a gente e nos fazer entender uma coisa que é muito importante, né, que a gente às vezes tem dúvida e não sabe, que o fenômeno do sonambulismo pode ser um fenômeno mediúnico e não mediúnico. Normalmente, né, isso está muito claro lá no capítulo 14, ela citou o item 6, se eu não me engano, mas no 172 para frente também, fenômenos sonambúlicos, no 172 para frente, 73, 74, 75, está muito explicado isso, que o fenômeno do sonambulismo pode ser mediúnico ou não, né? Porque normalmente ele não seria mediúnico porque é uma experiência muito subjetiva do espírito. Inclusive, ela deixou bem claro uma coisa que foi muito interessante, né? E o que Kardec falou na resposta, os espíritos fizeram na resposta, que o próprio espírito, o dono daquele corpo, vamos dizer assim, ele envolve em fluidos, né, o próprio corpo. Isso é muito interessante. Isso a medicina não alcançou ainda. O dia que a medicina alcançar o perispírito, a medicina vai ter um salto tão grandioso que eu acho que nada mais vai deixar de ter cura, ou pelo menos vai ser muito mais entendido, porque tem doenças que a gente vai no médico, não tem nada. E você continua com aquela, né, principalmente essas patologias da mente, né? Você continua com problema, você continua assustado, você continua angustiado, você vai no médico. Isso não tem nada. O dia que a medicina dominar o perispírito, isso não está longe não, meus irmãos, porque existem médicos, né, da Sociedade Espírita da Medicina que já estudam isso de uma forma bastante científica. Então a ciência ela vai se aprofundando cada vez mais nesses fenômenos, principalmente nesse sonambulismo, que tem a parte magnética, né, que é provocada, enfim.
É um assunto muito extenso, como você falou, Jaqueline. A primeira pergunta já era toda uma palestra de 2 horas, 3 horas aí, né? Mas parabéns para a Angélica, ela colocou muito bem colocado, né? Que o sonambulismo, que eu achei importante ela ter colocado, que ele pode ser mediúnico ou não. As duas coisas. Olha que interessante isso, né? Muita paz a todos, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Boa noite a todos. Olha só, eu na adolescência, eu passava esse problema, né, de falar muito durante o sono e abrir porta, sair. Quem descobriu foi minha tia, porque eu fui dormir lá, ela me pegou abrindo a porta de madrugada, depois que ela viu que eu estava dormindo. E até aí eu não conhecia nada, vim conhecer graças à doutrina espírita. Em 2011, hein? Isso foi na adolescência, em 2011, que eu fui para a doutrina espírita. E hoje aprendi muito mais com a Maria Angélica. E pretendo aprender com a Ivone no livro que você me falou. Porque ainda fica muitas dúvidas, porque, como vocês disseram, é complexo ainda. Para mim, é muito complexo ainda. Mas a gente vai aprendendo. E é isso que eu já falava. Essas coisas existem, a gente não pode duvidar. São fenômenos da natureza. Ou você estuda, ou você esquece, porque senão você não vai entender. Era isso que eu queria dizer que já passei por isso, e que realmente é fato, existe. Aí agradecer a minha colega de turma, desde Jesus e Maria, a Angélica, muito obrigada, você foi muito bem, que Deus continue te iluminando e abençoando. E a todos nós, que a gente consiga seguir o caminho do bem, tá? Muito obrigada. Boa noite, Jaqueline, boa noite ao grupo. Queria primeiro agradecer a Maria Angélica, né, que foi muito interessante a explanação que ela trouxe para a gente desse assunto, que realmente é um assunto muito interessante, muito difícil de entender, né, e ela foi bem clara na explicação, né, e é uma coisa que eu acho assim que envolve muita gente. Por exemplo, eu era sonâmbula, não sei hoje em dia, mas a minha irmã dizia que eu sentava na cama, ela me perguntava as coisas, eu respondia, conversava com ela, né? Não lembrava de manhã, né? Então, foi a experiência que eu passei também e eu tenho curiosidade com relação a isso, né? E eu estou pretendendo estudar mais sobre isso, ler mesmo e aprender melhor, né? E gostaria também de pedir ao Paulo, porque eu anotei aqui o nome do livro que ele indicou, O Perispírito e Suas, e não anotei a complementação, como é o nome todo do livro. Maria Márcia, O Perispírito e Suas Modelações. Modelações. Isso, tá? Isso. Muito obrigada, então, tá? Vocês Nada. todos, e tá muito bom para mim estar participando dessa reunião. Boa noite. Oi, Jaqueline, a Angélica, né, assim, esclareceu, né, assim, muita coisa que a gente às vezes até esquece, né, porque esse estudo é tão complicado, a gente acaba, né, passando por cima de algumas coisas, aí depois o Paulo também veio e ainda colocou mais esclarecimentos também, e eu me lembro de uma época, quando eu não participava dos estudos, eu era apenas assistente, mas eu acompanhava, eu gostava, né, eu sempre levava os livros e ficava acompanhando. Aí uma vez, no estudo, alguém falou assim, Kardec não considerava o sonambulismo uma mediunidade, né? Aí eu pensava assim, poxa, mas está no livro dos médios sonâmbulos, né? Então, como é que pode? Ficava aí, o que nos ajuda o estudo, né? Aí, quando você senta, você pega o livro realmente, ao invés de ler, para estudar, que às vezes a gente pega o livro para ler, né? Pega o livro para estudar e começa a participar, né, das reuniões, aí a gente vai vendo realmente por que ele quis dizer aquilo, né? Até no próprio exemplo, né, aquele do garoto do jovem aí de 14, 15 anos que a Angélica falou, né, ele recebia, né, tinha a parte dele de sonâmbulo, mas tinha a parte mediúnica, né, e na hora de passar a receita, como ele não estava sendo atuado pelo espírito do receitista, ele não podia passar o remédio, ele só podia diagnosticar o problema, porque eu tenho um filho que ele é assim, sabe, ele olha para você, ele te diz, né, o que você tem, sabe? Algumas coisas, né, e tal, mas ele não tem, sabe? Ele não tem, assim, para receitar nada disso, sabe? Ele não faz esse trabalho. Então, a Márcia mesmo, a gente já faz esse tratamento, né, com ele e com uma outra pessoa conhecida nossa que é médium, ela, sim, ela tem essas condições de passar mais, assim, remédios
de natureza, não de remédios como fala, alopatia, não é isso? Então, eu entendo, né? A gente, depois, quando a gente começa a estudar realmente, eu confesso sinceramente que esse assunto eu nunca me aprofundei muito, né? Mas como é bom, né, a gente passar, né, por essas reuniões, né? E quando uma pessoa está assim destinada a fazer aquele estudo, começa a se aprofundar e consegue trazer para a gente, né? Essas coisas que a gente passa por cima, né, no dia a dia. Muito bom, muito obrigado, né, por mais esses esclarecimentos. Estamos aqui para aprender. Olha, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por poder, né, realizar essa tarefa, porque eu ainda ajo assim, meio que mergulho no escuro, sabe? Eu pego lá, esse tema já tinha feito lá no Jesus e Maria, há um tempo atrás. E, e assim, tanto naquela época quanto agora, eu tive a mesma intuição de falar desses benfeitores aí, desse mestre do Kardec. Eu espero que ele esteja, eu acredito que ele deva estar aí nesse momento, estivesse com a gente, né? Nos intuindo, nos auxiliando, porque é um tema muito importante e que carece de exemplos. Por isso que, quando a Kátia fala, quando, né, as pessoas que já passaram por alguma experiência assim falam, é muito importante para ilustrar mesmo esse estudo que ele carece, né? Ele carece mesmo de exemplos. Então, é muito importante isso. E, para fechar, enquanto o Paulo estava falando, eu me lembrei que aqui, ó, sobre essa questão da ciência, né, que a medicina ainda vai comprovar, né, tudo isso, o próprio Kardec colocou lá no resumo teórico, né? Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia, né? E é aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Quer dizer, Kardec falou isso naquela época, e agora a gente já começa a ver, né, timidamente, a ciência se aprofundando, se mais, né, nessas questões que são nossas, né? Fazem parte da nossa condição, né, de espíritos imortais. E é isso, né, gente? Agradeço a Jesus e a todos vocês pela atenção, carinho, né, pelo estímulo, né, por esse estudo, e é mais uma oportunidade de a gente aprender. Boa noite a todos. Graças te damos, Senhor, por esta noite, ordenada pelo Grupo Gabriel e sustentada pelos mentores, as casas aqui presentes. Muito obrigada, Senhor, pelas elucidações realizadas pela nossa irmã Maria Gé. Deus abençoe aos seus mentores, seus anjos guardiães e todos aqueles que aqui estão e sustentaram com muito carinho, com muito amor e absorveram seu conhecimento para que, no caminho de Jesus, possamos colocar em prática, acordar esse homem de bem que existe em nós, que é o estudo, é a oração, e amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, continuaremos vivendo uma vida melhor e melhor. Pai amantíssimo, em nome de Jesus, peço que nessa psicosfera realizada, sustentada por tantos que aqui estão, visíveis e invisíveis, que é a espiritualidade maior, possamos sentir o perfume do amor de Deus perpassando todo o nosso ser, realizando aquilo que nós chamamos de fluidoterapia, o passe.
em todos que aqui estão, mais uma vez, repito, Senhor Deus, para que todos possam se sentir medicados, quer moralmente, espiritualmente ou fisicamente. Senhor Jesus, Senhor, fica conosco. Faça com que esses mentores, essas luzes de amor e de luz, possam realmente, Jesus, também fluidificar nossas águas, despertando em cada elemento, Senhor Deus, em cada elemento, a graça divina. Senhor Jesus, amor e graça. A alegria nos envolve o coração e muitas das vezes as palavras nos faltam porque a emoção é intensa, nessa alegria de sentir a psicosfera divina irradiando do nosso peito, de nossas almas, para os necessitados que aqui estão presentes, para os irmãos que estão envolvendo em nossas mentes. Enfim, Senhor Deus, em misericórdia, possa nesse momento essa luz, esse fervor de graça e de amor, irradiar-se por toda a humanidade, particularmente sobre os hospitais, pelos presídios, pelos cemitérios, e principalmente, Senhor, para aqueles que estão atordoados, pensando em deixar essa vida que só ao Pai compete fazê-lo. Pai amantíssimo, eu vos agradeço por me dar essa oportunidade de orar e ser sustentado por todos esses irmãos cheios de graça e de beleza em querer ajudar. Meu Deus, muito obrigado por mais esses ensinamentos que foram dados. Obrigado à espiritualidade maior da Casa de Gabriel, pela espiritualidade maior de todas as casas presentes. Ô Jesus amado, Jesus querido, faça que ao sair dessa sala virtual, possamos dar continuidade à exemplificação, à manifestação do homem de bem, amor, justiça e caridade. Muita paz. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana para todos. Boa noite para todo mundo. Boa semana. Boa noite. Boa noite também. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Beth. Tchau. Com Deus. Boa noite, Asbê. Você também. Vocês também. Com Deus, tá? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos.